Olá, aqui é a doutora Camila Vidal, médica especialista em reprodução humana do Ceferp, Centro de Fertilidade de Ribeirão Preto. Seja bem-vindo ao podcast Papo de Tentante, um espaço onde compartilhamos informações sobre o universo das tentantes em busca do tão sonhado positivo. Aqui você poderá compartilhar suas experiências, se inteirar sobre os assuntos de reprodução assistida e ainda conferir relatos de mamães que já passaram pelo tratamento e tiveram seu positivo. Você também poderá conferir novos episódios quinzenalmente e assistir ao episódio em vídeo pelo YouTube do Ceferp. Vamos ao episódio de hoje? Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Papo de Tentante. Hoje a gente tem um episódio especial de Dia das Mães. A gente vai falar um pouquinho sobre a nossa jornada, a nossa transformação, né, como mulheres em mães. E para isso a gente tem uma convidada muito especial que vocês vão conhecer do lado de cá das câmeras agora, né, Mar? É verdade. Obrigada, doutora. Oi, eu sou a Marcela Gomide, sou jornalista, trabalho na parte do marketing e tô nessa jornada aí no mundo das mamães agora, faz 3 anos que eu tenho o Henrico, passei por todo o processo da fertilização, né, e hoje eu tô muito realizada sendo mãe. Eu acho muito importante a gente trazer esse assunto aqui para mostrar para quem tá do outro lado que é possível sim, com paciência, com persistência e com muita fé que a gente consegue alcançar esses nossos objetivos, né? Com certeza. E que cada jornada é única, né? Cada jornada é única. Eu falo muito isso também, assim, porque às vezes as pessoas falam, mas é porque conheço gente que nem queria engravidou. Exato. Ou então, que engravidou logo na primeira tentativa. Tem muitas comparações, né, doutora? Quando eu tava no meu processo de tratamento, eu participava de vários grupos, conversava com muitas pessoas e a gente tem essa mania de se comparar com o outro. Uhum. Por que com ela deu certo? Por que não tá dando certo comigo? E eu acho que isso a gente não consegue focar no nosso maior objetivo, né? Não consegue ter tranquilidade, curtir cada momento, né? Eu lembro quando eu comecei esse processo, eu guardava todos os medicamentos, eu guardava tudo, todos os receituários médicos, eu curti muito. Olha que legal. A gente dá ouvido para as outras pessoas, é normal, mas a gente deveria não fazer tanto isso, né? Porque cada pessoa tem uma dificuldade, cada pessoa tem uma história e trabalhar de forma individualizada é muito importante nesse momento, até para você cuidar da sua mente, né? Nossa, eu achei tão legal isso que você falou, de guardar os remédios e tudo mais. Eu tenho guardado até hoje. Ai, que lindo! Imagina mostrar, né, depois. Uma vez eu tive um casal que filmou a transferência, então como eles tinham feito análise genética, eles sabiam se era menino ou se era menina e já tinha escolhido o nome. Então, na transferência, ele filmou o catéter, né, e ele, olha aqui, fulaninho, você sendo levado aqui pro útero da mamãe. Isso me arrepia até hoje, porque eu pensei, pensa você mostrar isso pra criança, porque essa transferência deu certo, nasceu, e essa bebê vai poder depois assistir como ela foi desejada, né? E a gente falando, alguns episódios atrás, a gente falou sobre essa parte de curtir o processo, de que a gente quer o objetivo final, mas a gente tem que se permitir viver cada etapa, né, Mar? Tem, com certeza. E até comento com o Guilherme, meu marido, hoje, como a gente tem as fotinhas dos embriões, a gente fala, nossa, ninguém tem isso, é um privilégio que a gente tem de ter as fotinhas e no futuro mostrar pro Henrico, olha, filho, você era assim, né? E isso é muito emocionante, porque toda jornada tem as dificuldades, mas a gente tem sempre que tirar as coisas boas desse processo, né? Toda a união do casal, a gente ficou muito unida, eu e o Guilherme, a gente sempre estava focado nisso, a gente queria isso. Tem os percalços no meio do caminho, não tem como não ter, como tudo na vida, tudo é difícil, né? Escolha o seu difícil, então assim, mas a gente tem que focar naquilo que a gente quer e nunca desistir. Você falou dessa parte de se comparar, né, e realmente é muito difícil, nos escolha o seu difícil, em todas as nossas dificuldades, né, eu lembrei muito eu como paciente pós-bariátrica, né, a gente como paciente faz tudo que a gente fala para os pacientes não fazerem, então, até acompanhar blogueiro que fez procedimento, tudo isso a gente faz, e aí, esses tempos eu tava olhando e eu tava vendo a rotina dela e eu pensava, gente, mas por que eu não tô igual a ela? Mas por que ela tá comendo desse jeito e eu não tô? Sim. Mas por que a evolução? Aí depois eu falei, não, pera, eu falo pra todo mundo que não pode fazer isso e eu mesma tô fazendo. É difícil, né? Porque a gente busca referenciais ali, mas a gente tem que saber respeitar o nosso processo e as nossas individualidades, né? Mas ouvir outras histórias, acho que dá conforto também, né? Porque durante cada etapa do meu tratamento, eu buscava pessoas que estavam naquela mesma etapa ou já tinham passado por aquilo, para eu tentar entender o que eu ia sentir, como que ia ser, o que ia acontecer, aconteceu alguma coisa diferente.
E a gente se modela, não tem como. Mas depois que passa, hoje eu olho para trás e vejo pessoas que estão fazendo isso, eu falo, mas não vai adiantar, sabe? Assim, a pessoa tem que curtir, mas é muito engraçado, né? Porque quando você tá vivendo, você quer mesmo um conforto, ou alguém que esteja passando pelo mesmo processo que você. Acho que a gente busca um pouco de pertencimento, né? Assim, principalmente, por exemplo, né, na parte de infertilidade, né? A gente tá muito acostumado com a ideia de que engravidar é muito fácil, você não vai misturar antibiótico com seu anticoncepcional que você vai engravidar. E aí, de repente, quando você se vê nessa dificuldade, você pensa, poxa, mas todo mundo engravida menos eu? E aí a gente busca uma forma de falar, não é só comigo, eu conheço a fulana, conheço não sei o quê, elas estão na mesma barco ali que eu, né? Então tem o seu lado positivo, mas a gente tem que saber filtrar, né? E a gente se surpreende com as histórias, né? Sim. De, nossa, a história dela é a mesma que a minha. Eu tava muitos anos tentando engravidar, ela conseguiu. Nossa, e aí você começa a seguir aquela pessoa. Então, assim, você cria esse senso de pertencimento, né? De estar envolvido nessa comunidade. Isso é muito importante, né? De você também tirar as coisas boas, né? Porque acontecem coisas ruins durante o processo. Não tem como também desviar disso. Mas a gente sempre tem que tirar as histórias boas e se apegar naquelas ali, nas histórias de sucesso. Sim, né? Sim. E não é fácil, é um tratamento, é um processo de você descobrir sua infertilidade que te dá uma baqueada. Eu passei por isso, né? Tava muito tempo tentando engravidar, várias tentativas falhas de gravidez, não tava vindo. E aí, quando a gente vai procurar um profissional, a gente imagina, mas a gente nunca espera, né? Mas a gente recebe o diagnóstico, a gente olha aquilo, a gente tem o tempo pra gente digerir aquilo lá, mas depois te dá uma força, que eu acho que é sobrenatural, é de cima, né? Que fala assim, não, você é capaz. Pode não ser pelas vias naturais, mas há um caminho que você tem que seguir. E é nesse caminho que você tem que procurar. Porque como você não consegue pelo caminho que todo mundo vai, como você falou, né? Todo mundo engravida com facilidade. Tem gente que é extremamente fértil e engravida muito fácil. Mas nem todo mundo é assim. Então, você não pode seguir por esse lado. Você tem que voltar os seus olhos de que existe um caminho e é esse caminho que eu vou percorrer e aceitar isso, né? E eu acho legal que, assim, da forma como você coloca, a gente coloca a consulta com o especialista de uma outra forma. Porque, assim, o que eu percebo hoje é que as pessoas encaram muito como assim, meu Deus, é o fim da linha, tá vendo? Eu não consigo mesmo, eu vou ter que ir numa clínica pra fazer um tratamento. As pessoas se sentem, como que é a palavra? Incapazes ou menos que as outras, sabe? Eu já escutei muitas dessas expressões. O meu marido vai me ver como se eu fosse menos mulher, ou o meu marido é menos homem, sabe assim? E eu já vi muito isso, né? Ouvi muito isso. E você não pode focar nesse tipo de coisa, né? Você é uma pessoa extremamente forte, porque você vai ter um caminho árduo para percorrer, e ali que vai estar o resultado do que você precisa, né? Sim, então assim, em vez de enxergar como o fim, na verdade é a oportunidade de você ter um começo diferente, né? E graças a Deus que existe isso hoje, né? Que bom que tem todos esses procedimentos, toda essa trilha para você seguir, para você conquistar isso. Sim, porque se você for olhar, é tudo bastante recente, né? A primeira bebê de fertilização, a Louise Brown, tem um pouco mais de 40 anos, né? É um período curto de tempo, né? E quanta coisa, eu fico pensando, graças a minha Deus, idade. já evoluiu. Se a minha mãe não pudesse engravidar, como que ela faria, né? Porque se foi 40 anos a primeira bebê, como que seria 40 anos atrás? Verdade. Olha, é muito recente, muito recente. Então, assim, que bom que a gente está envolvido nisso tudo e oferecendo oportunidade para tantas famílias, né? Que querem realizar esse desejo de ser mãe, pai. Mas, vamos começar do começo. Então, que a gente foi se empolgando aqui na conversa, né? Falando sobre essa parte de transformação, né, da mulher em mãe, você sempre quis ser mãe? Como surgiu o desejo de ser mãe? Sempre quis ser mãe. Eu fui uma pessoa, uma adolescente, que eu tive 2 irmãos, né, na adolescência, e eu cuidava muito deles. Então, que eles são bem mais novos que eu, né, tem diferença de 11 anos com eles. Então, eu já tinha aquele instinto de cuidar, eu adorava arrumar e fazer. Então, esse instinto maternal tá em mim desde sempre.
E quando eu conheci meu marido, que eu muito jovem, tinha 19 anos, ele também queria ser pai. Então foi uma coisa assim, foi um encontro de almas, que a gente, os dois querem a mesma coisa, e um ano depois de namoro, a gente já estava pensando em ter filhos, assim. Nossa. Porque o sonho dele era ser pai jovem, meu também era ser mãe jovem. Só que as coisas, no meio do caminho, não foram do jeito que a gente gostaria que fosse, né? Mas a gente não se agarrou nisso, a gente foi buscar alternativas. E eu percebo, assim, que desde de criança, eu sempre brinquei muito de boneca, eu gostava de brincar de boneca, eu tinha uma coleção de boneca, então, cada hora eu estava fazendo alguma coisa, então, eu quero mais filhos, né? Então, assim, eu tenho o Henrico, mas eu quero mais, porque desde sempre eu me vejo com crianças em volta, né? Então, isso faz parte de mim, assim. Você sabe, eu me identifiquei muito em várias coisas que você falou, né? Eu não tenho filhos ainda, mas eu sempre quis ser mãe. E eu lembro direitinho, na adolescência, quando eu decidi que eu ia fazer medicina, eu sempre falava assim, primeiro eu vou ser mãe, depois eu vou ser médica. Então, primeiro é a maternidade. E aí, a vida vai mudando, né? Entra na faculdade, uma coisa e outra vai acontecendo, até que eu me deparei com a questão do meu problema, né? Ali relacionado à fertilidade. E aí, quando você se depara com essa potencial dificuldade, parece que a vida te coloca assim, e aí? O que você vai fazer? É o que você falou um tempo atrás, assim, a gente precisa de um tempo para digerir tudo isso. Então, quando eu fiquei sabendo de que, olha, você vai perder o ovário, para mim foi assim, meu Deus, né? Então, eu tomei meu tempo para respirar, para pensar, não, e agora? O que eu vou fazer com essas informações para poder depois decidir? Fui lá, congelei meus óvulos, né? Então, às vezes, a gente precisa realmente, por mais que eu sempre soubesse, eu fui deixando, né, de canto ali por outras coisas da vida, mas existem algumas situações que se impõem que a gente tem que tomar uma decisão. Às vezes, a gente para, respira e, a partir dali, consegue juntar força para seguir, né? Hoje tem meus ovulinhos congelados. Ai, se Deus quiser, quem sabe, né? Mais pra frente. Tomara que não precise deles, mas se precisar, eles já estão tá ali, lá, né? É segurança, né? Não sabe o que vai acontecer. Acho que é super importante também a gente pensar nisso com antecedência, né? Porque depois pensar na hora que já tá ali, bateu na porta, e aí, como é que faz? Exato. Tem que pensar com antecedência. E você falou que vocês já namorando, logo depois vocês já pensavam em ter filhos, mas vocês já começaram as tentativas? Vocês ficaram bastante tempo tentando antes de... Sim, ficamos muitos anos tentando antes de procurar ajuda, né? Ajuda profissional. Por diversos fatores, assim. Porque a gente era muito jovem, por mais que a gente queria, né? A gente estava no começo da vida profissional, né? Eu trabalhando numa empresa, ele trabalhando também. E a gente vai deixando passar, vai postergando. O que será que tá acontecendo? Não quero descobrir. Tem tapa muito os isso, olhos. né? Não, eu vou continuar tentando, porque o fulano consegue. Aí você começa a ver todo mundo grávido à sua volta. Aí o negócio começa a ficar mais sério, né? Vamos tomar decisão? Vamos tomar decisão. Em 2014, a gente tomou a decisão de procurar um profissional, que coincidentemente é o Dr. Jorge, né? Primeira consulta foi com ele. Nós fizemos os exames e... na hora que você pega, assim, teoricamente, a parte feminina, a minha parte, tava ok. A parte masculina tava com algumas modificações ali no espermograma. Tudo bem, a gente vai fazer o que tem que ser feito, vai partir pro processo. Só que no meio do caminho, a gente percebeu que não era só o fator masculino, né? Tinha que fazer análise genética, porque não implantavam. A gente tinha os embriões, a gente conseguia uma quantidade legal de embriões, só que eles não implantavam. Então, vamos investigar a parte feminina. E aconteceram algumas coisinhas no meio do caminho, apareceu um cistozinho também no meu ovário, a gente tentou tirar, não tirou, mas ele não evoluiu. Mas, no final das contas, deu certo, né? Então, foi uma jornada longa, mas que eu não desisti em momento algum, né? Porque eu tava focada que era isso que eu queria, né? Acontecesse o que acontecer, eu tava ali focada. E a gente para hoje e olha, né, para tudo que a gente passou, a gente percebe, né? Como que a gente foi forte, como que a gente se transformou e o que a gente é capaz de fazer por um sonho. Ainda mais sendo filho, né? É inacreditável.
E é uma jornada assim. Foi o que eu te falei, eu guardei todas as coisas, né? Eu guardava o ticket do estacionamento quando eu tinha que fazer a consulta. Gente, um negócio que assim, legal. absurdo. Tá vendo? Guardava já é o instinto materno desde antes, né? Você já vai ter tudo isso pra mostrar pra ele também. E eu tinha já coisas de bebê antes mesmo de engravidar, antes mesmo de começar a fazer o tratamento. Gente. Eu já tinha roupinhas, eu já tinha mamadeira, tinha umas coisas. E eu me agarrei nisso. É isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, e ninguém vai me tirar esse foco, né? E a gente se vê, eu me sinto muito orgulhosa de mim por eu ter me permitido agarrar isso, porque era uma coisa que eu queria, era um sonho, e a gente não mede esforço pra isso, eu percebi muito. Depois que eu me tornei mãe, eu olho pro Henrique hoje e falo assim, nossa, ó, ufa! O que eu fiz pra você estar aqui, menino? Aí a gente abraça, beija ele, que é a melhor coisa do mundo, né? Você acabou até já entrando um pouquinho numa coisa que eu queria te perguntar também, que é assim, vocês passaram pela consulta, tiveram ali alguns diagnósticos, a proposta do tratamento. E como é que foi pra vocês tudo isso, assim, a reação de cada um pessoal, a reação pro relacionamento? Levou muito tempo pra vocês falarem, tá, vamos fazer mesmo o tratamento? Como foi? Eu tava mais decidida, né? O Guilherme, ele ficou, como o primeiro diagnóstico foi o dele, ele ficou se sentindo, ele ficou mal, né? E aí começa a passar várias coisas na cabeça, enfim, a gente tem que dar força pro outro nesse momento, né? Então, demorou um tempinho pra gente decidir, vamos fazer? O que precisa pra isso? Tem que começar a estaca zero. Então, vamos lá. O que tem que fazer? É um dia após o outro. E você tem que curtir isso. E você tem que se fortalecer como casal. Não tem como ser diferente. Um não tem que ficar culpando o outro, um não tem que ficar apontando no outro, não. Ali os dois estão em busca de um único objetivo, né? Então, assim, eu confesso que eu fiquei com muito medo, né, nesse início de tratamento, de como que ia ser a relação de casal. E não tenho o que falar. A gente tá junto sempre, a gente sempre trabalhou junto, a gente sempre tá muito junto. E nesse processo a gente se fortaleceu ainda mais, né? A gente conversava muito, a gente fazia planos, a gente escolhia o nome. Quando eu comecei, é engraçado que quando eu comecei o pontapé, a primeira injeção que eu apliquei, foi muito engraçado, porque eu já me sentia grávida. E eu falava assim, nossa, minha mão na barriga. Eu curti muito todos os processos, todos os momentos, assim. Então, foi uma coisa que eu passei e eu olho para trás e vejo que foi muito compensador, né? Porque eu curti todas as etapas, eu não reclamei em momento algum. Que bom. Você comentou de algumas tentativas, que você falou, tivemos que fazer análise genética, porque alguns embriões não implantaram. Foram muitas tentativas até o Henrico? Sim, nós tivemos 9 embriões, tá? E eles foram congelados 2, 2, 2 e 3. A primeira tentativa, com os 2 embriões, eu engravidei, só que eu não consegui seguir a gravidez. Com 2 meses eu perdi, né? A segunda e a terceira não chegou a implantar. Então, aí já foram as 3. E era, teoricamente, a última, né? Com 3. Então, descongelamos os 3 e implantamos 2. Então, um deles é o Henrico. Então, foram algumas tentativas, sim, mas todas elas eu, com muita fé, e todas elas eu tava muito, assim, claro que nesses 14 dias da implantação ao exame de gravidez, dá muita ansiedade, eu tentava controlar isso, mas... E eu tentava agir como grávida, eu falava assim, não, eu tô grávida, então pensamento positivo sempre, e até que deu certo. Que legal. Né? Na quarta tentativa. Tá vendo? E você vê como, teoricamente, tudo favorável, né? Porque até então, não, os exames estão bons, a quantidade de embriões foi boa, né? Tudo evoluindo bem. Então, muitas vezes a gente tenderia a olhar para o outro lado, né? O lado pessimista, de que, tá vendo, só comigo não dá certo e tudo mais. Quando, na verdade, você tá aí para provar o contrário, né? De que, e hoje, assim, eu falo muito isso para as minhas pacientes também, que quando nascer e você olhar o bebê, você vai falar assim, era para ser você, era pra nascer. Exatamente. Certeza, né? Eu tive uma amiga que teve um embrião. Um embrião. E ele deu certo.
Nossa, entendeu? Me arrepiou. Então, assim, tive 9 e o Henrico tá aí. Então, assim, não é a Exato. quantidade, é o que você tem dentro de você e o que tá escrito na sua história, Exato. né? E de olhar e realmente é você. Eu sempre conto essa história porque me marcou muito também, porque eu tive uma paciente, ela fez 2 ciclos de estimulação, porque as pessoas tendem a achar que quantidade é qualidade. Quando você falou do 1, né? Ela fez 2 ciclos, e aí no primeiro ciclo ela teve 16 óvulos, e no segundo ciclo ela teve 5. E então, no primeiro, ela formou embrião para tentar 3 vezes, e no segundo, ela formou embrião para tentar 2 vezes. No primeiro ciclo, ela colocou as 3 vezes que tinha ali de embriões, nenhum deles deu certo. Quando ela fez o segundo ciclo, tiveram só 5, ela já falou, meu Deus, se com 16 eu não consegui, o que dirá agora com 5? Como é que vai ser isso, né? E aí, desses, a gente conseguiu formar embrião para 2 tentativas. Ela colocou 2 embriõezinhos nessa, que já estava sendo a 4ª tentativa. Os 2 implantaram e nasceram gêmeos. Um casal desse ciclo com menos. E assim, com tudo exatamente igual, protocolo de estimulação, resposta. Sim. Tem coisas que saem do nosso controle, né? E você vê que, de forma alguma, para ela, quantidade foi qualidade, ela precisava daqueles ali que iriam nascer, né? E eu lembro que nesse meu processo, eu queria saber a qualidade desses embriões. É uma coisa, assim, muito específica, né? Doutora, é muito técnico. Mas eu queria saber a qualidade desses embriões. E até o médico falou para mim, falou, ó, os primeiros que a gente vai congelando, eles são qualidade A, qualidade não sei o que, nananana. E os 3 últimos são qualidades inferiores. Tá vendo? Tá tudo certo pra mim, porque o meu tá perfeito, né? O Henrico veio perfeito. E esse é outro ponto que a gente tenta falar pra não se apegar muito, né? Porque, lógico, a gente usa a classificação pra tentar ter uma pista ali de priorização da transferência, mas a gente tem que ter muito cuidado pra não rotular, né, o embrião de que, não, esse embrião aqui é grau 3, é nota C, ele não vai implantar. Tem tanto embrião grau 3 nascido lindo por aí, saudável, maravilhoso, né? Sim, o Henrico. Tá vendo? E dessa com 3 ainda, vocês foram corajosos. Exato, exatamente. E a gente começa a pensar, né, que de tudo que aconteceu, tem que ser, é um momento que tem que ser, ele veio no melhor momento das nossas vidas, então a gente para e olha o universo, que o universo não tá conspirando a favor da gente, né, como muita gente acha que o universo tá, coitadinho de mim, não pode olhar dessa forma, né? Tem que começar a olhar de maneira positiva. Que as coisas acontecem no momento certo, na hora certa, às vezes não é pra vir. Mas tem que ter muita fé. Né? Eu ia falar isso, assim, lógico, cada um tem a sua religião, a sua fé, né? Mas eu, pelo menos a minha concepção pessoal é que quando a gente abre mão desse controle, que já não é nosso, né? E assim, eu sou católica, né? Eu acredito em Deus e que Ele tá acima de nós, sabendo o momento de todas as coisas. Então, quando a gente tira dos nossos ombros essa necessidade de controle, que a gente não controla nada e a gente nem saberia controlar, mesmo que a gente pudesse, né? Então, o fato da gente entender que esse controle não tá nas nossas mãos, tira junto um peso enorme. Dá um alívio. Né? De que assim, olha, a minha parte eu tô fazendo e isso aqui tá sendo controlado por quem sabe muito melhor o meu tempo do que eu mesma, né? Então eu vou fazer aqui o que cabe, o que tá ao meu alcance fazer, né? Isso faz diferença, eu imagino, né, Má? Faz, porque a espiritualidade em diversas formas, independente da religião, né? Que nem você falou, também sou católica, acredito muito nessa força que nos move, né? E, enfim. Mas quando a gente perde isso, a gente perde o controle, né? Então a gente se culpa, a gente fala, o que eu fiz de errado? O que o médico fez de errado? O que eu não sei o que fez de errado? Não, gente. Porque a gente começa a trazer pra nós uma coisa que não é nossa. Que não é nossa. Né? A gente tá se agarrando a uma coisa que a gente não tem controle. Exato. E eu tento falar muito isso para as pacientes também, porque quando a gente traz isso pra nós, a gente, é o que você falou, a gente traz muita culpa junto. Então, ainda mais aquele momento entre a transferência e o teste de gravidez, aí quando você pega o negativo, aí você vai falar, meu Deus, mas por que eu fiz xixi depois da transferência? Mas por que aquele dia eu tomei aquela água na temperatura tal? Mas por que... Gente, mas não é assim. A gente não controla nesse nível de detalhe, né? Sim. E eu passei por esse processo, né? Porque a primeira tentativa eu engravidei, aí na segunda eu falei, vou fazer as mesmas coisas que eu fiz na primeira, que eu fiz repouso, Olha só. Fiz de tudo, fiz igual a primeira. E a última, eu desencanei. Falei, é a minha última e eu vou fazer... Eu continuei trabalhando,
E então, assim, não tem, né? Não tem culpado, não tem o que fazer. E a gente sempre fala, né? Quando você engravida natural, você nem tá sabendo. Como exato. que o corpo vai saber? Eu gosto muito de dar esse exemplo, assim, a pessoa engravida, as pessoas engravidam no carnaval, estão lá pulando, fazendo um monte de coisa e o bebê tá lá implantando, né? Exato. Tem gente que descobre gravidez com 6, 7 meses? Exatamente, exatamente. E eu sempre falo assim, lógico que não saber que o embrião tá ali é muito mais confortável do que saber. Sim. Então, se for para te trazer conforto, evitar algumas coisas, tudo bem, desde que isso não vá te deixar ali estressada, né? Numa paranoia de que não possa fazer nada, porque às vezes esse estresse vai ser muito pior do que se você estivesse seguindo a vida, né? Você ficar parada, deitada 14 dias esperando. E a máquina da cabeça, o ócio criativo ali, fica só pensando bobagem, né? E acaba entrando naquilo de que a gente vai condicionando a viver só depois do positivo, né? Porque você coloca a sua vida lá no stand-by os 14 dias. Aí vem o negativo, aí você fala, nossa, eu vou ter que continuar no stand-by até agora a próxima tentativa. E parece que a gente só vai deixar pra viver depois, né? Sim. E assim, eu ainda não sou mãe, mas eu imagino que os desafios estão longíssimo de acabar depois que vem o positivo, o ultrassom, o parto. Porque assim, eu já sou uma pessoa, por mim mesma, assim, muito preocupada com muita coisa, né? Então eu fico me imaginando, às vezes eu me coloco nessa situação de se eu fosse fazer um tratamento, como seria a minha reação, né? E tudo mais. E aí eu fico pensando, gente, mas eu não pararia por aí, porque aí você engravida, aí você fica preocupada com a evolução da gestação. Aí depois que nasce, eu acho que eu ia ser aquela mãe que olha assim, conta os dedinhos da mão, conta os dedinhos do pé, tá respirando bem, tá tudo certo? Quando o Henrique nasceu. E aí, tá tudo certo? Ele tá os 10 dedos na mão, 10 dedos do pé, tá tudo certo. Não, e preocupação agora o resto da vida, né? Quando você falou da questão de instinto materno do seu irmão, eu me identifiquei muito também, porque eu também tenho um irmão mais novo e nós temos um intervalo de 12 anos. Então, quando ele nasceu, eu já tinha 12, minha mãe brinca que eu fui meio que irmã, né? Porque assim, eu ficava ajudando a cuidar, não podia fazer as coisas. E até hoje, eu tenho muito essa sensação com meu irmão. Então, assim, quando ele fala que vai pra uma festa, eu, ai meu Deus, será que ele vai voltar tarde? Será que ele tá com alguém que dirige bem? E se essa pessoa beber? E se não sei o quê? Eu não fico tranquila enquanto ele não chega de volta em casa. E às vezes eu fico pensando, gente, imagina quando eu for mãe, como é que vai ser se eu já sou assim com meu irmão? Então, assim, é um desafio constante, né? A gente só vai mudando o foco das preocupações. Então, se a gente não aprende a lidar com elas vão tomar conta da nossa vida, né? É a gravidez, né? Que são aqueles 9 meses que você quer ter o bebê nos braços, então você... Parece que não vai passar, mas hoje eu já vejo faz 4 anos que eu tava grávida. Eu falo, nossa, gente, já foi. Passa muito rápido, eu tenho que curtir mesmo. Os 9 meses da gravidez, aí o bebê nasce, aí eu olhava pra ele e falava, deixa eu ver se tá tudo certo. Aí quis antecipar todos os exames. Aí a preocupação, quando que ele vai sentar? O Henrique ainda demorou pra andar. Aí, cada período é uma preocupação. E a gente tem que saber viver com isso, né? E, primeira febre. Não quer comer. O que vai fazer? E a pediatra fica doida, né? Porque, assim, febre faz parte. O não comer, a criança não vai morrer de fome. Ela não quer comer. Então, assim, isso é da mãe, né? De você saber lidar com todas essas adversidades aí que acontecem no meio do caminho. Com certeza. E é uma... E acaba que, lógico, ninguém escolhe, né, assim, passar por um tratamento, mas se a gente for, igual você falou, olhar o lado bom das coisas, né, muitas vezes o tratamento acaba sendo uma oportunidade, uma ferramenta da gente aprender a lidar melhor com essas preocupações também, né, ele, de certa forma, ele pode nos preparar para uma maternidade um pouco mais leve, pelo menos assim, do que eu passei, das minhas questões do ovário, congelamento, cirurgia e tudo mais, eu tentei tirar esse lado, assim, sabe, de aprender a me relacionar um pouco diferente com essas coisas, abrir um pouco mais de mão desse controle que realmente não está nas nossas mãos, para passar um pouco mais tranquila por esses desafios, né? Sim, você se fortalece, né? O que você passa antes e as coisas ficam mais tranquilas de você resolver, porque você já resolveu tanta coisa, você sabe que vai passar. Você sabe que vai durar um período, né? A vida é assim. Então, o período que tá na baixa, já tá na alta. Então, você tem que... Faz parte, né? E a gente se fortalece mesmo. Quando a gente se depara com alguma coisa hoje, você olha pra trás e fala, não, aconteceram coisas
muito mais desafiadoras e passou. Sim, eu tô aqui, venci tudo isso, né? É um sentimento de vitória mesmo. Ah, com certeza. Total. Com certeza. Você olha, eu lembro que eu chorei tanto quando o Henrico nasceu. Eu tenho um vídeo que o Guilherme fala até hoje. Falou assim, nossa, você lembra? Eu chorava que quem não sabia de tudo que eu passei, falava, gente, o que aconteceu com essa moça? Mas era um choro de alívio, tipo assim, acabou, né? Ele tá aqui, pronto, e a sensação de que eu venci, eu consegui, né? E graças ao nosso esforço, à nossa resiliência, à nossa dedicação, estamos curtindo essa fase, né? É assim mesmo. Ah, eu tenho certeza. E diante de tudo isso, assim, vocês em algum momento pensaram em desistir? Eu imagino que não, né? Nunca. A gente acho que chegou a falar uma vez, tem só 3 embriões. E aí, tipo, se não der certo, não vamos, né, ficar pensando nisso. Vamos fazer essa e depois a gente pensa. Então, assim, nunca pensamos em desistir, porque a gente queria muito. E hoje a gente olha pra ele e fala assim, ainda bem que você tá aqui, graças a Deus que você tá aqui, que bom. Porque a gente lutou por você, sabe? Às vezes eu olho pra ele assim, eu nem acredito. Que eu falo, outro dia mesmo, tava nós 3 assim, eu olhei pro Guilherme e falei, Gui, você tem noção que há 4 anos atrás ele não tava aqui? Como que a gente tava? Nossa. Né? Passou tão rápido, olha aqui, a nossa vida é outra coisa, né? A gente conseguiu, a gente tá... Então, assim, a gente olhar o resultado de tudo que a gente passou é extremamente satisfatório. Por isso que a gente passaria de novo, se for preciso. Você sabe, você falando agora me arrepiou de novo, porque assim, eu lembro muito das ex-pacientes que vão levar os bebês, né, na clínica, e a primeira coisa que eu penso, porque normalmente elas ficam ali esperando na recepção, né, e as meninas da recepção vão lá avisar, a gente tem um tempinho, a gente vai ali pra ver o bebê. Então, na hora que eu saio e eu vejo o casal, a paciente sentadinha ali, com o bebê no colo, a primeira coisa que eu penso é, poxa, quantas vezes ela estava sentada aqui, esperando esse momento chegar, né? Como será que deve estar o coração dela agora de estar sentada aqui com essa criança no colo, né? Que foi um ovulinho na estimulação ali, né? É muito, pra mim já é emocionante, eu imagino pra quem tá ali sentado, se vendo nessa situação, né? E toda vez que eu sento ali, até hoje, me vem um frio na barriga. Porque eu sento ali, eu olho pros peixinhos lá, passando. E eu lembro que na época que eu sentava ali, que eu olhava, eu falava assim, nossa, quando que eu vou voltar aqui de novo? Como que vai ser? E hoje eu sento, né, por outros motivos, e aí eu paro e penso, assim, nossa, eu tinha esse pensamento há 4 anos. E dá um frio na barriga, um sentimento de que aí eu lembro que eu falo, passou rápido, foi muito bom. Foi muito bom. E é verdade que esquece mesmo de toda essa dificuldade, porque todo mundo, depois que a pessoa, né, passa pela gestação, pelo parto, passa pelas noites mal dormidas, aí passa um tempinho e fala, não, mas eu já quero mais um. Passou, já tá dormindo bem, já vou voltar. Eu acho que eu sou privilegiada nesse sentido, porque eu não tive uma contração com o Henrico. Eu até estimulei para ter o parto normal, fiquei internada 3 dias para tentar o parto normal, não tive uma contração, não sei o que é dor de contração. Quando deu 42 semanas, eu falei, doutor, por favor, já passei por muita coisa até aqui, vamos fazer uma cesárea? Porque não tá evoluindo, o normal não tá evoluindo. 42 semanas, tô assim, já tava ali. E noite mal dormida também, porque o Henrico dormiu bem a noite inteira. Gente! Então, assim, eu não é que esquece, né? Eu relembro todas as coisas que eu passei, mas eu acho que o ciclo ainda não se fechou, sabe? Eu realmente esqueci os problemas e quero começar tudo de novo, né? Então, assim, eu acho que o resultado, né? A transformação do sonho de ser mãe, ele é capaz de apagar tudo de ruim que acontece. Por isso que as mulheres que têm aquele parto dolorido, tudo, esquece e tem outros filhos, né? Porque o que te proporciona depois, né, o dia a da dia, maternidade, é maravilhoso. Né? Eu imagino. É maravilhoso. E tem algum momento, assim, seja de quando vocês descobriram a gravidez, da evolução da gestação, do parto, que tenha sido muito significativo para você? Alguma lembrança específica, não? Sim, porque o Henrico era gêmeos. Né? O Henrico tinha um irmão ou uma irmã, eu não sei, acredito que seja menino, por sentimento.
Eu fiz um exame, estavam os 2 perfeitos, pulando no ultrassom, tava o de translucência nucal, né, de 3 meses. Quando eu voltei para fazer o de 18 semanas, um deles tinha parado. Nossa, e bem adiantado já, né? Você já tinha feito até a translucência. E aí eu pirei, né? Ah, com certeza. Pirei. Então foi tensa a gravidez, né? E por isso que eu acho que o ciclo não se fechou. Eu quero um outro pra meio que cobrir não, né? Ninguém é substituível, mas pra fechar esse ciclo mesmo. Eu sempre quis 2 ou 3, mas eu acho que 2 na atual circunstância. Vamos ver se hoje você teria coragem de transferir 3 embriões, né? Acho que não, doutora. É muita ousadia, né? É muita ousadia. Ah, mas é porque no momento ali do tratamento, né? Você pensa muito naquela, não tem nenhum, já tentei todas essas vezes, então vamos com esses 3 agora, né? Aí depois que já tem um, muda um pouco a conversa, né? Sim. E o mais engraçado é quando eu fui fazer o exame, né? O ultrassom, já tinha dado positivo no exame de sangue, né? Fui fazer o ultrassom, o doutor Anderson assim, tem um, que legal, né? Peraí, tem outro. Como assim? São gêmeos, é aquela alegria. Peraí, eu falei, não, agora pelo amor de Deus, 3 não. Então você procura esse terceiro aí, não tem mesmo, né? Não, e não tinha, né? Não tinha. Então, foi uma alegria, né? Então, é curtir mesmo cada etapa e esquecer as adversidades. E tanto é que eu esqueci, eu quero continuar, né? E hoje eu imagino que o Dia das Mães para você tem um significado completamente diferente, né? Total. É assim, ó, quando eu quis ter um filho, eu sempre pensei, falei, eu quero que o pai seja um pai presente, né? E o Guilherme é fantástico nisso. E no meu primeiro Dia das Mães, eu parei e pensei, falei assim, nossa, minha mãe comemorou todos esses dias das mães, né? Eu desejava Feliz Dia das Mães para ela, tudo, e agora eu tô num outro papel. E o primeiro Dia das Mães que eu olhei pro Henrique, eu falei assim, nossa, agora eu sou a mãe. Eu até esqueci de ligar pra minha mãe, você acredita? Olha. Eu fui ligar pra ela, tipo, na hora do almoço, que a gente ia almoçar junto. Mas as coisas vão acontecendo. Aí você olha pra ele, eu lembro que o Guilherme fez uma surpresa pra mim, que eu parei e falei assim, nossa, tô comemorando o Dia das Mães. Nossa. Né? Eu tava grávida, no primeiro eu tava grávida, né? A gente fez todo... Mas quando você tá com um bebê nos braços, você agora não tem como, né? Concretizou mesmo. Então, tem um significado diferente. A gente muda mesmo, faz uma transição, né? Que a gente fala, aquela frase que parece que é batida, mas é verdade, a transição de mulher para mãe. E acontece isso. Porque você tá totalmente dedicada a ele, né? E você olha e fala assim, ele precisa de mim, né? Eu tô aqui dedicando minha vida para ele e eu só tô comemorando essa data por causa dele. Então, é diferente, é um saborzinho diferente, viu? Com certeza. É um sabor diferente. Mas eu tenho muito a sensação que, assim, para as pacientes, para as mulheres que engravidam num tratamento, eu percebo em muitas que essa transformação, ela começa também ao longo do próprio tratamento, talvez até desde antes, né? Porque, assim, se você for ver, a garra que a pessoa tem que ter, a força que a pessoa tem que ter para falar, não, eu vou me submeter a tudo isso e vai dar certo, e eu vou tentar de novo, e eu vou levantar, e eu vou seguir, vou fazer injeção, vou fazer procedimento. Você tem que ter uma certeza muito grande e uma força muito grande que são dignas de uma mãe mesmo, né? Porque é a mãe que faz isso pelos filhos, né? E quem parte para um tratamento, né, é uma pessoa que tem dificuldades de engravidar. Então, o que acontece muitas vezes? Ela já passou vários Dia das Mães, vendo outras mães comemorarem, falando por mim, que eu vejo isso, eu tenho várias amigas também que passaram por isso. Feliz Dia das Mães, fulano, ou é a prima, ou é a cunhada, ou é a irmã, que são mães, e aí você fica lá. Aí todo mundo faz a festa pra todo mundo, você fica lá. Você tem aquele desejo de ser mãe, mas não é pra você aquela festa de Dia das Mães, é pras outras, né? Então, isso é frustrante. Então, quando você tá tentando engravidar, você passa vários Dias das Mães com esse desejo de ser mãe, não podendo comemorar a data, quando você tem a primeira oportunidade de comemorar, é maravilhoso, né? Porque você respira aliviada, fala, ufa,
agora é minha vez. Dá licença que eu vou comemorar isso. Com certeza. Você ouvir ele falando mamãe, Não. né? Receber o trabalhinho da escola. E é umas coisas, assim, parece tão pouco, mas pra gente não é, sabe? Algumas palavrinhas que ele vai falando e a gente, nossa, ele já tá falando isso. Aí ele conta, ele tá contando até 10, ele tá falando os números, ele tá falando as cores. Você fala, gente, como assim? Essa criança até outro dia tava na minha barriga. Até outro dia era um embrião. Então, olha aqui essa foto, meu filho, como você já tá assim? Então, a gente vai se surpreendendo, né? E cada coisa que acontece, cada etapa dele, a gente se fortalece como mãe, né? Tem os perrengues no meio do caminho, não quer comer, não quer tomar banho, mas no final eu olho pro Guilherme e falo assim, ainda bem, né? Ainda bem que tá aí. Não, imagina, até os perrengues a gente agradece, né? A gente agradece. Lógico. A gente agradece. Com certeza. Porque foi quando você quer muito uma coisa e aí ela chega até você, o que você vai fazer numa adversidade? Não tem, você tem que comemorar junto, sabe? Nossa, e eu achei muito legal que você foi trazendo, assim, alguns exemplos, porque às vezes a vida vai passando e a gente não vai se dando conta do que aconteceu, né? Eu lembro, na época que eu fazia faculdade, eu sempre tive um sonho de morar em Ribeirão, eu queria muito fazer residência na USP e tudo mais, e aí fui fazendo as residências, fui passando e tal, e aí tem toda uma história ali das residências, que eu passei primeiro em uma, mudei pra lá, depois passei em outra, depois saiu o resultado daqui, então aqui já era a terceira cidade que eu já tava assim, agora eu vou pra lá. E aí foi tão correria, tanta coisa, que eu lembro num dia, eu já tinha começado a residência aqui, eu tava dirigindo e eu passei numa dessas rotatórias que tem a plaquinha de Ribeirão. Sim. E aí eu olhei e falei, gente, eu moro em Ribeirão e eu consegui fazer a residência. E aí parece que naquele momento me deu uma coisa dá assim. Um clique e fala assim, nossa, eu realizei. Porque às vezes você sonha, e quando você realiza, você não agradece. Exato, né? exatamente. Então, na hora que você dá o clique, aconteceu como isso acontece comigo. Eu olhava pro Henrique e falava assim, nossa, que legal. Isso. Dá aquele... Nossa, muito legal. Parabéns pela sua história, pela força, por ele, maravilhoso. E aí, pra gente encerrar essa nossa conversa, quero te convidar para deixar uma mensagem, um recado, um conforto para as mulheres que estão nessa jornada, né? Como você comentou, às vezes ouvindo esse episódio antes, né, de comemorar o seu próprio Dia das Mães, mas para levar um pouquinho de fortalecimento que o Dia das Mães delas vai chegar também. Com certeza. A mensagem que eu tenho aqui eu me agarrei, não desistir, porque o que é seu tá guardado e a gente precisa lutar pelo que a gente quer, né? Eu sabia que eu tinha esse desejo, eu me aflorei como pessoa, como mulher, como mãe, depois de um tempo, né, nessa jornada, e eu não desisti. Eu me agarrei naquele sonho, eu persisti, eu passei por adversidades, eu passei por dificuldades, eu também tive meus altos e baixos, só que agora, consciente, eu olho para trás, eu acredito que poderia ter sido diferente, eu poderia ter sido mais tranquila, menos ansiosa, mas eu sei que as coisas acontecem no momento que tem que acontecer, né? Hoje, mais consciente, a gente começa a pensar nisso. Então, quem está nessa jornada da maternidade, de construir uma família, é se agarrar na fé, e seguir fazer tudo o que tem que ser feito, né? Porque o resultado disso, né? A transformação, a vinda de um bebê vai superar qualquer dificuldade que você tenha passado para chegar até aqui. Eu acho que é isso, assim. Maravilhosa! Amei nossa conversa, amei conhecer um pouquinho mais a sua história do outro lado aqui, né? Conversar mais sobre esse assunto. Tá super convidada para voltar outras vezes pra gente poder conversar mais. Então, foi muito bom o nosso bate-papo e quero aproveitar para mais um momento para poder cair a sua fichinha da sua vitória e te desejar um feliz Dia das Mães. Muito obrigada, muito obrigada. Ouvir isso hoje é extremamente satisfatório. Tenho certeza. Né? Da pessoa me olhar e falar feliz Dia das Mães. É uma coisa que eu queria tanto ouvir durante tantos anos e hoje, graças a Deus, eu consigo. Com certeza. Obrigada, doutora. Obrigada a você. Tchau, tchau, gente. Tchau.
Obrigada por assistir ao Papo de Tentante. Para enviar seu relato, dúvida ou sugestão, mande um e-mail para papodetentante@ceferp.com.br. Aproveite e acompanhe o Ceferp no Instagram e no YouTube para ficar por dentro das novidades. O conteúdo deste podcast é meramente informativo e não substitui uma consulta com um médico especialista. Te vejo no próximo episódio. Até lá!